Bom dia a todos. Então, pessoal, hoje eu vou trazer aqui algumas novidades. Dentre elas, algumas delas são pertinentes a qualquer Talion Window Manager e outras especificamente ao DWM. Então, vou começar a me concentrar naquelas que são pertinentes ao DWM. Primeiro, eu não mostrei como fazer, por exemplo, a remoção de patches que já foram aplicados. Aqueles que não foram feitos manualmente, é muito tranquilo de você fazer a remoção, né, quando ela passa lisa. E eu vou demonstrar isso, vou fazer uma substituição do AutoStart de 2016 pelo outro de 2020. Eu percebi qual foi o meu erro da última vez e eu vou corrigir isso. Um outro patch que eu quero aplicar é esse Always Center. O que acontece? Esse Always Center faz com que, quando eu entro no modo flutuante, as novas páginas vão dropando no centro da tela e não nesse cantinho, que é o que geralmente acontece. Então, esse é um dos patches que a gente vai aplicar. E outra funcionalidade que eu acho bem pertinente, muito boa, é essa questão de engolir janelas. Às vezes, por exemplo, você está aqui no seu terminal, aí você vai abrir um vídeo, por exemplo, aqui, MPV, esse 01 aí. Aí esse patch faz com que você engula o seu terminal que chamou e o filho, no caso, apareça aqui trabalhando. No meu caso foi o MPV, né? E quando você termina aquela aplicação, o terminal volta de onde você estava. No caso, há uma forma de fazer isso com o patch e outra usando o comando chamado Devor, que eu coloquei ele no meu alias. E depois disso, tem uma coisa muito pertinente. Isso aqui é qualquer Talion Window Manager precisa, que é o Policy Kit. Ele vai ficar responsável a respeito de te identificar como um usuário mestre. Então eu passei por alguns problemas, por exemplo, quando eu chamava aqui o Raspberry Pi, KDR, Image, aí eu tinha que fazer alguma aplicação, ele precisa te reconhecer como um usuário mestre. E às vezes, por conta de não ter o PolKit instalado ou então aplicado, não funcionava. Eu tinha que puxar ele pelo dmenu, antecedendo o sudo. Pra vocês terem noção, às vezes na verdade até no terminal eu tinha que fazer isso, então ficava aquela coisa lá aberta para eu poder manusear essa ferramenta. Isso aqui é só um exemplo. Às vezes você vai usar o seu gerenciador de arquivos para fazer alguma coisa na root, ele também não te permite fazer a menos que você seja autenticado. Então o PolKit serve para isso. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a respeito com a remoção de patches. Vou entrar aqui na minha pasta programas. DWM 6.3 ls. Eu já tenho aqui alguns diffs. Eu vou fazer o seguinte, vou criar uma pasta chamada diffs e vou mover tudo que termina com .diff para essa pasta diff. Vamos lá, a pasta está bem aqui. Então agora eu vou baixar os patches que eu vou aplicar, no caso aqui o Always Center. Também tenho... Vou selecionar de novo o AutoStart, porque eu não me lembro o que eu fiz com a outra versão. E o Swallow. O que acontece? A questão de engolir janelas tem forma de fazer isso com o patch do DWM e outra forma com o Devor. Eu vou mostrar ambas aqui, são bem simples. Aqui, Swallow. Então vamos lá. Vou achar aqui primeiro o Always Center. O Always Center é bem tranquilo, ele faz uma alteração rápida só no DWM.c, né? Então é realmente bem tranquilo. Difícil. Vamos lá. O AutoStart, eu quero esse aqui de 2021. Depois de muito tempo que eu fui perceber qual foi o meu erro. E eu vou explicar isso quando eu estiver trabalhando nele. E aqui o Swallow, lembrando, gente, que o Swallow tem essas dependências. Geralmente elas já estão instaladas, se não me engano, são livrarias ou são bibliotecas da linguagem C. Vamos lá, mais atual é essa daqui. Swallow. Vamos lá. Dá um ls na pasta diffs. Primeira coisa que eu quero fazer é remover aquele meu AutoStart de 2016. Eu vou abrir aqui outros terminais momentaneamente. Isso, então vamos lá. Para você fazer a remoção, você tem que colocar o comando patch parâmetro "-r" para remover e em seguida o caminho. Ah não, antes de tudo eu vou fazer o seguinte, eu não havia feito antes a administração de tudo pelo Git.
Simplesmente porque eu havia me esquecido como fazer, havia muito tempo que eu não mexia. Só que na verdade é uma coisa bem simples, e é aquela coisa, o que que um esquecimento momentâneo aliado com a preguiça de ir lá e checar rapidinho como é que funciona, não faz com a pessoa, né? Se você quer aprender e se aprofundar no Git, você vem aqui, How to Git, vai aqui, How to, tutorial guiado de Git. Inclusive aqui acho que tá em português. Isso, perfeito. Você não precisa nem saber inglês para manusear isso daqui. Vamos aqui em começar, ele te fala a respeito da preparação e tudo que você precisa saber tá aqui, ok? No caso a gente só vai precisar literalmente até a página 6, que ele tem aqui muito mais coisa. Mas literalmente aquilo que a gente precisa para administrar aqui, fazer um versionamento bem simples, é essa até a página 6. Então vamos lá. Eu vou dar aqui um git init. Ok. Eu vou dar agora aqui um git status. Então perceba que como a gente nunca aplicou nada, a gente acabou de iniciar nosso versionamento do Git aqui, a gente tem que fazer essa primeira adição. Então, esse primeiro versionamento, então a gente coloca git add, ponto dele, vai adicionar tudo de novo que existe nessa pasta. Você também pode selecionar arquivos específicos para serem adicionados, né? Mas no caso eu quero fazer tudo logo, então se você meter aqui um git status de novo, ele vai falar, olha só, todos esses comandos aqui, new file, foram adicionados. Para você, agora a gente vai dar o commit. Opa. Git, commit e o parâmetro "-m" para ter uma mensagem onde a gente se localize nesse versionamento. E inclusive você pode retornar, mas no caso, como eu vou utilizar ele para só desfazer uma cagada que eu vou ter acabado de fazer, né? Vou só resetar ele toda vez que tiver para um ponto onde ele vai estar funcionando, não vou precisar ter um versionamento tão complexo. Então vamos colocar primeiro commit. Pronto, se eu meter aqui um outro status, eu vou falar nada para dar um commit. Você está na master. Meter aqui um ls, não vai aparecer, mas se eu colocar aqui um ll, tem uma pasta .git aqui escondida. Ela que está fazendo toda essa administração. Então agora eu vou remover o auto start, finalmente. Vamos lá. Patch -r e vamos lá para a pasta diffs wm auto start com as opções 2016. Aí, foi um sucesso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar agora patch -p1. Opa. Diff DWM, agora vai ser o auto start de 2021. Ele vai dar aqueles dois erros e eu vou aplicar eles manualmente da forma que eu havia feito da última vez. Então em dwm.c foi só aí. Então vamos lá. Daqui um pwd, copiar isso daqui vai ficar mais fácil. Então lá, com esse daqui eu vou dar um less no dwm.c.reg. Estão lá, né? Mas eu não tô gostando dessa formatação. Eu vou diminuir aqui o... Aí. Perfeito, acho que assim fica melhor para mim. Vocês já devem ter visto o arquivo. Eu aqui eu vou dar o vim no dwm m.c. Agora eu vou pesquisar aqui o elemento que ele utiliza. Então esse broken aqui, bora lá. Broken. Aqui, por que não funcionou? Porque tinha elementos do systray aliados. Então tá bem aqui nessa parte de variables mesmo. A gente precisa adicionar esses elementos aqui. Então bora lá. C. Que dou um insert. Shift V. Beleza, eu vou adicionar uma outra linha para colocar esse aqui do lado. Shift C. Shift V. Aqui no static. WMD.
Vou copiar logo tudo aqui. Esse. Eu vou apagar esse mais aqui. O que acontece, gente? Eu não havia lido. Por que eu apaguei aquele trem? Fechei aquela aba. Cadê? Tá aqui em Auto Start, em algum lugar. Aqui. O que acontece? O anterior é realmente muito menos flexível, só que esse mais atual, ele vai procurar no meio das pastas, né? E o que ele vai... A pasta onde ele vai trabalhar é onde está Home, Local, Share e DWM. Aquele 2021 eu tinha um arquivo lá. Por isso que da vez que eu tinha compilado no meu primeiro aulão, ele tinha aparecido aquele background, etc. Só que eu havia me esquecido. Eu não me lembro realmente por que eu decidi usar aqui. Mas foi escolha minha, momentânea, né? Então, aqui, feitas essas mudanças, posso meter um WX ou 2.x que já vai salvar. Vou dar um... Opa! Sudo cp do config.df para o config.h. Põe a senha. Agora sudo make clean install. Eu ainda não terminei, eu tenho que fazer uma coisinha que é alteração. No caso, eu vou copiar, na verdade, né? Se eu dar um ls aqui no meu ponto local share dwm, né? Vou ter aqui esse meu alt start. No caso, eu quero dar um copiar. O meu alt start que está no ponto dwm alt start para aquele mesmo endereço. Local share dwm alt start.sh. Se eu dar aqui um patch, aí, tá perfeito, tá da forma que deveria ser. Então, vou aí, reiniciado. E aqui estamos nós. Aparentemente parece que deu tudo certo, né? O DWM Blocks está funcionando, eu tinha feito um esquema para matá-lo. E agora vamos colocar o outro patch, que foi o do Always Center, né? Mas antes disso, vamos dar aqui um git status, só para ver a respeito disso. Olha aí, novas alterações foram feitas. Então a gente basicamente faz aquele esquema git add, ponto, e o git commit, -m. Vamos colocar a mensagem aplicado o novo auto start. Perfeito. Se eu meter um outro status, tá tudo certo. Agora eu vou dar aqui um. Gente, eu esqueci de fazer um pequeno adendo, então estou colocando esse pequeno corte. Em relação a como restaurar, caso você tenha feito alguma besteira no seu Git, como restaurar para aquele estado. Então vamos supor, você já deu aquele último commit, né, onde estava dando tudo certo. Você vem aqui e coloca um git status. O git status ele já te dá essa dica. Se você quer adicionar para o próximo commit, você tem que colocar o git add e o file que você quer adicionar. Mas se você quer restaurar, você coloca git restore e o file. No caso, como a tendência é restaurar tudo, você coloca git restore e o ponto, que ele vai restaurar tudo, de fato, ok? Então é assim que funciona, para desfazer alguma besteira que ocasionalmente talvez você tenha feito. ls dos diffs. Cadê? Vamos agora colocar o Always Center e depois eu vou entrar no assunto do Swallow. Vamos lá. Patch menos P1. Ficar na pasta diffs dwm Always Center. Perfeito, foi super tranquilo, ele não charopou com nada. Como ele só mexeu no arquivo twm.c, eu não preciso daquele cp no config. Vamos lá, sudo make clean install. Resetando tudo.
Certo, vamos testar aqui. Coloquei flutuante, qualquer novo terminal que eu chamo, ele está bem no centro, perfeito. Então tá funcional. Então tá aí, agora gente, já aplicamos esses diffs, agora antes de aplicar o diff do Swallow, eu vou explicar um pouquinho a respeito do Devorr e essas aplicações dessas funcionalidades. Vamos supor, por exemplo, que eu esteja aqui no meu, vou pegar aqui, copiar o link, peguei um vídeo meu, estou aqui, abro com o meu terminal, chamando pelo MPV. Aí eu tenho esse comportamento que ele pegou, ele sumiu com o terminal, ele tá puxando o vídeo pelo MPV, tá puxando aquela aplicação, e quando ela dropar, ela vai aparecer aqui sem aquele terminal. Tá aqui o meu vídeo antigo, tá sendo puxado lá pelo YouTube. Se eu quitar ele, o meu terminal volta a partir do ponto que ele estava antes de ser engolido. Então, uma aplicação interessante, essa aplicação, né, bem conveniente, você pode aplicar não só para o MPV, como eu fiz aqui, mas também qualquer coisa que você possa chamar aqui pelo terminal. Então, como é que eu faço isso? No meu caso, eu uso esse aqui, o Devorr. Esse aqui é um comando que me permite fazer essa aplicação. Então, por exemplo, antes de eu chamar qualquer coisa que eu quero que ele engula, eu uso Devorr e depois o nome da aplicação. Por exemplo, aqui, Firefox. Mas enfim, ele consegue fazer isso com várias aplicações, como por exemplo o MPV, mas também tem o SimpleX Hotkey Demo. Eu vou entrar aqui na pasta de imagens rapidinho. Isso. Eu vou dar aqui um... Deixa eu ver aqui no meu alias. No meu alias, se não me engano, ele já tem isso aqui preparado. Toda vez que eu chamo o SimpleX IV, ele chama o Devorr depois o comando. Eu vou mudar esse alias rapidinho, só para mostrar para vocês como é que funciona na Vera, né? Deixa eu ver aqui o alias de novo. Então, cadê? Isso, ele voltou ao normal. Então, se eu puxar aqui um SXIV para tudo, ele começa aqui a mostrar as imagens, next, previous, vou quitar. Agora, você viu que o terminal estava lá. Agora, se eu colocar Devorr, SimpleXIV, vou colocar o parâmetro -3 para ficar nas thumbnails. Esqueci de colocar as fotos. Enfim, aí ele devorou o terminal e aqui está exibindo as fotos, né? Então é assim que funciona. Para você baixar o Devorr, você vem aqui você pode ir pela própria Art User Repository, você pode pesquisar aqui com Paru, por exemplo, Devorr, e ele também vai existir aqui, né, nessa questão aqui dos pacotes. Visitando o Git dele, ele exibe essa aplicação, inclusive eu aprendi com esse vídeo aqui desse cara, DistroTube, ele tem muita coisa a respeito de Italian Window Managers, é um conteúdo gringo muito bom. Ele faz aqui essa demonstração e etc, né, junto com uma explicação mais detalhada. Mas o uso básico dele é bem simples e você pode aplicar quando você quiser. Então você vem aqui, faz essa instalação e usa ele em algum alias que você quiser, da sua preferência. Agora, prós e contras. Por exemplo, eu gosto de usar um MPV não só para vídeos, mas também para áudios. E o que acontece? Fazer isso faz com que, por exemplo, se eu for chamar um áudio, ele engole a tela e eu não consigo manusear mais, porque o negócio é um áudio, entendeu? Então, dependendo de qual for a aplicação que você vai utilizar, isso aqui não vai te conver. Agora, por isso que eu gosto do patch. Aqui, para o DWM, é muito conveniente você utilizar o patch do Swallow. Só que ele tem algumas coisinhas que são um pouco difíceis de manejar. Eu vou explicar aqui. Vou fechar isso daqui. Então, dá um clear aqui, um ls. Primeiro eu vou aplicar esse patch. É bem possível que dê algum problema. Então, vamos lá. ls diffs primeiro. Então vamos lá, vou aplicar patch -p1. Para cá vai ser o diff DWM Swallow. Aí, teve um aqui que falhou. Esse arquivo dwm.c. Então vamos lá, vou dar aqui um less. dwm.c.rejeitados. Então aqui, perto desse window client, daqui com Shift C, dá um vim
twm.c. Vou pesquisar. Certo. Else if, não if c, focus. Não vou pesquisar esse aqui de baixo. Aí, perfeito. Então parece que era por conta de uma coisa do Systray. Ele tá reconhecendo, não conseguiu pegar isso daqui, né? Então no caso eu vou aplicar esse else if aqui. Abaixo da condição else if do Systray. Shift V. Então vamos lá, vou deletar aqui. Certo, e ele vai reconhecer imediatamente abaixo essa condição. Então não preciso fechar com outra chave porque já está incluso aqui. Então vamos lá, dá o 2 pontos. X. Certo. Se eu der aqui agora um git status. Vou falar, olha só, teve algumas... Ih, rapaz, eu não dei aquele commit, né? Do always center. Mas eu sei que, dessa vez eu sei que não vai dar problema nenhum. Porque eu já fiz isso em outra máquina, então vamos lá. Não, esse commit aqui foi... daqui mesmo. Então, git add esse ponto git commit -m, vai lá a mensagem aplicando o swallow. Perfeito. Agora sudo não, acho que é cpu config.def para o config.h sudo make clean install. Certo, ele fez. Vou agora resetar aqui. Se bem que na verdade não convém tanto, porque na verdade eu esqueci de fazer uma coisa. O swallow daqui ele funciona muito diferente do que o devour. Vamos entrar aqui rapidinho no config.h. Ele funciona de uma forma diferente, para se dizer o mínimo, né? Vou aumentar aqui e deixar bem largo. Vamos lá, o swallow float. Ele vai engolir as janelas flutuantes por default. Eu vou colocar isso aqui como verdadeiro. Mas o que você vai configurar para trabalhar como swallow, na verdade vai ser bem aqui. Onde ele coloca aqui, ele seleciona a classe, a instância, o título, as máscaras de task, se está flutuando, se é terminal, no swallow. E o que acontece, gente, é que aqui o comportamento dele é um pouquinho diferente. Ele funciona... Como é que eu posso explicar? Isso daqui é o que vai ser engolido e não o que vai engolir. No devour, quando eu utilizava aqui usando o devour, eu usava o devour e depois eu falava qual vai ser a aplicação que vai aparecer, né? No caso, o terminal que ele está selecionado aqui, que eu estou utilizando aqui, esse terminal vai ser engolido para dar espaço para esse programa. Só que aqui é diferente. No caso, esse programa aqui, o ST, é o que vai ser engolido para abrir espaço para outra aplicação. Né? E também tem uma coisa aqui que está diferente, que na verdade esses nomes aqui estão tudo errado, tá, gente? Essas classes aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Vou meter aqui um exprop. Aí eu seleciono. Aí ele vem aqui falando o nome da classe. Cadê? Ó, wstring class. Classe vem desse segundo aqui, ok? Então st-256 coma. Eu vou dar aqui o Ctrl Shift C e vou mudar para cá. Então a gente vem aqui no insert, opa, já tava, né? Ctrl V. Basicamente é isso que a gente tem que fazer. Entendeu? No caso a gente seleciona aqui o Simple Terminal para trabalhar. Até então eu não vejo necessidade de mexer com mais nada aqui. Ok? Qualquer outra coisa, no caso aqui no swallow, a gente mantém do jeito que está em 0, né, porque isso não vai estar selecionado.
E basicamente essa é a única aplicação que eu vejo que é a necessidade de fazer uma alteração. Esses dois aqui para mim não importam. Acredito que a classe deles estão erradas, então eles não vão funcionar. E tudo que eu preciso mesmo é que ele engula algumas aplicações do terminal. E ele já faz isso de forma automática. Vou dar aqui o X e... cadê? Sudo make clean install. Deu um erro. Expected. Esperava uma chave. Será que eu apaguei alguma coisa que não devia? Ig.h. Deu um erro aqui, né? Que negócio. Tá faltando uma vírgula aqui. Será que eu apaguei ela sem querer? Vamos lá. Foi, apaguei uma vírgula aqui sem querer. Perfeito. WX. Agora vai. Pronto. Deu problema nenhum. Vamos quitar isso daqui um pouquinho. Então, vamos lá. Esse aqui vai para 4, esse aqui vai para 9, esse aqui vai para 2 e o resto todo fica aqui. Vamos testar agora uma aplicação. Pessoal, descobri meu erro. O problema não tá no patch. O problema tá porque eu esqueci de tirar o alias do Devor. Então, na verdade, eu preciso tirar aqui esse negócio, mantém 0 de novo, que era o que tava, né? Aqui um WX. Sair daqui, eu tenho certeza que essa daqui vai ser a última. Vou dar aqui um vim no meu ponto bash rc. E vou deixar comentado esse MPV aqui. Search. Inclusive, vou deixar comentado tudo que uso o Devor. Devince. Ah, não vai. Reset do Zatura. Ok. Acho que tá tudo aqui. Então, X. Eu via pra cá. Sudo make install. Resetar aqui tudinho. Certo, agora eu tenho certeza. Se eu entrar lá em CD, vídeos. Vídeos não, músicas. Músicas. Se eu meter aqui um MPV em tudo, o terminal novo tem que ser aberto com o novo bash rc. Eu esqueci. QLAW MPV. Então vou ter que quitar. Agora sim. CD vídeos aqui. Vou colocar no os ranking, esse daqui. CD música. Vamos lá. MPV Evening Routine. Pronto, agora sim, que o novo bash rc foi carregado. Então o MPV aqui funciona com áudio normalmente. E esse daqui vai funcionar com vídeo. MPV. Tudo. Gosto muito dessa abertura, vocês não têm noção. Enfim, por isso que aqui para o DWM, o pacote de solo é muito mais conveniente. Só que tem aquelas coisas que, por exemplo, eu vim aqui, se eu chamar uma aplicação aqui, tipo o Inkscape. Tudo que eu chamar, esse aqui vai ser assim, tudo que eu chamar pelo terminal vai ser engolido. Entendeu? Quer dizer, tudo aquilo que aparece aqui, um GTK, esse tipo de coisa. Agora, outras coisas que permanecem no terminal apesar disso, vão continuar. Aí eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Tinha algumas exceções. Deixa eu aqui cedendo imagens. CD Adventure. Meter aqui um... Deixa eu ver os meus alias de novo. Só para ter certeza de que o SimpleX IV não estava aí. Perfeito, não estava. Então, será que um alias? SimpleX IV menos T para todos. Ele engoliu. Beleza.
Agora, tem uma coisa que é, por exemplo, se eu tiver numa pasta com documentos, doc, aí eu tenho aqui um arquivo PDF, né? Eu tenho aqui, por exemplo, cadê? Eu tenho CD aulas. Eu sei que eu tenho um arquivo aqui de LaTeX. Cadê um PDF aqui de LaTeX? Aqui, introdução a LaTeX. Se eu meter aqui um Zatura, um Evince, qualquer tipo de coisa que eu vá chamar aquele PDF, ele também vai engolir o terminal. Então, por exemplo, havia circunstâncias que eu usava aqui, Zatura, aí eu colocava o documento, introdução, e mandava ele pro background usando o E, né? Nesse caso aqui, não vai funcionar assim, ele vai engolir. E ponto. Entendeu? Isso é um pequeno contra que você pode ver aí. Agora, se você quiser, por exemplo, usar aqui, você quer abrir aquela aplicação, mas ao mesmo tempo manter aqui o terminal aberto. Você pode fazer isso, mas você vai ter que usar uma pequena gambiarra usando o Ranger, que é o File Manager TUI, né? Vai vir aqui, seleciona, dá um Enter, ele vai abrir. Tendo o Ranger como pai, o Devor não vai funcionar. Quer dizer, no caso, o Swallow, né? E aqui a gente tem o LS, se mantém aqui, você consegue continuar trabalhando. Porque o que acontece? Esses aplicativos de Swallow, eles entendem o seu terminal como como é que eu posso dizer? Como uma aplicação pai das outras, né? Então o pai ele é engolido para dar espaço para a aplicação de filho, que no caso aqui é esse PDF. Uma vez que a aplicação de filho termina, aí a aplicação pai volta. Pessoal que mexe muito com essas coisas vai entender o que eu quero dizer. É como se você tivesse um subprograma dentro daquele principal. E o principal é engolido para dar espaço para aquele subprograma aberto. E uma vez que esse subprograma é fechado, o principal volta. No caso do Ranger, ele é diferente. Ele consegue abrir as coisas de uma forma mais independente. Por isso que tem essa pequena gambiarra se você quiser deixar algum terminal aberto. Agora, se você quiser fazer com que sua aplicação seja ignorada pelo NoSwallow, outras coisas, né? Bem que tinha lá no config. Cadê? O que tinha aqui? CD, programas, DWM, dígito 6. Aqui um link no config.h. Esse aqui, Swallow Float, eu nunca testei ele, mas assim, aparentemente tudo que tiver flutuando vai ser engolido. Então, por precaução, eu deixei em 0. Mas se você quiser testar, qualquer outro momento, pode fazer isso sem problema. E agora, pessoal, vai o nosso último tópico, que é a questão de autenticações. Você lembra que eu havia comentado com vocês que às vezes eu tive alguns problemas com o Talion Window Managers? Isso não foi só aqui, foi também no i3, quando eu mexia com o i3. Tinha algumas aplicações que necessitavam me reconhecer como algum usuário mestre, e de forma comum ele não sequer pedia a senha. Você pode ver aí com qualquer outro sistema operacional que já tem tudo já pré-pronto, né? Vem fora da caixa, tipo um KDE da vida, um Gnome, XFCE, tudo isso. Quando você mexia em alguma coisa, por exemplo, mexia em algum HD, algum outro sistema operacional que está instalado na sua máquina, ele meio que entende aquilo como se fosse uma coisa externa, mas ele só te permite manusear se você for reconhecido como um usuário mestre, um ADM. Ele te bloqueia, mas ele te permite, te dá lá uma aplicaçãozinha que te pede uma senha. Você coloca a sua senha de sudo e aí pronto, ele te dá acesso. Só que você tem que instalar isso manualmente nos seus Talion Window Managers. E que aplicação você usa para isso? Bom, isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Cadê? Abri aqui o Firefox. A aplicação que eu tenho a mostrar para vocês hoje é o Polkit. Se a gente vier aqui na ArtWiki, cadê? Wiki. O Polkit é uma aplicação que ele faz esse gerenciamento justamente dos seus usuários, dos seus grupos, né? Quer dizer, no caso, aquilo que é um ADM. Ele que faz esse gerenciamento de ADMs. Você pode pesquisar ele aqui pela Artios Repository também. CS Polkit. E ele vai te mostrar o que você já tem instalado. Então, no caso, eu tenho aqui o Rolf Polkit Agent. Esse aqui é uma opção para você que quer ter um agente. Tem o CMD Polkit, padrão, mas tem outros aqui. Só vou colocar esse aqui mais um batch. Fica mais fácil para navegar.
Aí você já tem o Polkit padrão, já está instalado. E eu tenho aqui um agente do Gnome. Tem o Qt5, mas tem um agente do Gnome que eu uso ele. Eu acho bem... Aqui, Polkit Gnome instalado. E o que acontece? O Polkit, ele vai estar na pasta que é ls users lib. Na pasta lib padrão, e vamos aqui, Polkit. Eu tenho aqui no caso, eu tenho o Polkit 1 e o Polkit Gnome. Calma aí. Se eu colocar o Polkit 1, vamos ver, eu tenho esse Polkit Agente Helper e esse Polkit KTD. O que acontece? Para que você acione o seu Polkit, né, o seu agente, você precisa ter Gnome. Você precisa colocar esses caminhos aqui desses programas, ou desse Polkit KTD, ou desse Polkit aqui Authentication, diretamente em algum arquivo de AutoStart seu. Então eu vou abrir aqui o meu rapidinho. Vim não, vou dar um batch. Batch.local share dwm AutoStart. Então eu coloquei ele aqui no caso. Se você está no seu i3 e você quer colocar ele, você tem que colocar um exec no startup id e então o endereço do seu agente. Né? Lembrando, é bom que você coloque esse comercial, porque senão ele vai ficar travado. E esse comercial sozinho ele vai jogar isso para um background, ok? Vai tratar ele como uma ação filho. Entendeu? Então você vai ter que colocar esse aqui e o seu comando. E o que acontece? Na verdade isso aqui tá errado, tá gente? Não é esse Polkit Agente Helper não. Isso aqui que eu tava fazendo uns testes, depois eu fui para uma outra aplicação lá que eu usei nela. Vou... O que acontece? Se você utilizar para pedir aqui esse Polkit com o Gnome Authentication Agent, ele vai abrir aqui um GTK bonitinho te pedindo a senha, certinho. Agora, se você utilizar o caminho desse Polkit QITD, cara, não tem para ninguém. Ele vai te reconhecer como usuário mestre na hora, não vai pedir senha, você vai poder fazer tudo. Então, você manuseia isso da forma que for sua conta e risco, né? É bom que você tenha algum agente que vai te pedir uma senha. Se você não quiser que peça senha, você usa esse Polkit QTD aqui. Você coloca, se você está no i3, no seu arquivo de config do i3, você vai ter que colocar esse comando aqui junto com o endereçamento desse script. Agora, se você quiser alguma senha, você vai ter que colocar esse outro no lugar desse. Mas tem uma coisa, se você está em outra aplicação, tipo esse aqui que é um .sh, você não precisa colocar esse exec no startup id nem nada disso não. É só você colocar o endereçamento direto e ele vai funcionar. Lembrando que é bom que você coloque o comercial. Muitas vezes na verdade, tinha esquecido de colocar e eu ficava me perguntando, caramba, por que o Telegram, meu Brave não tá abrindo? Eu ficava estressado. Só depois fui ver, será que é algum problema no AutoStart? Eu fui ver aqui e realmente eu tinha esquecido de colocar esse comercial. Esse comercial, gente, ele faz isso, ele joga as coisas pro background. Então é assim que funciona. Também tem uma outra opção, que é do Rofi, esse Polkit Rofi Agent. Você vai ter que instalar ele existe na Art User Repository. Ele é muito mais recente, inclusive. Rofi Polkit. Inclusive ele é muito mais recente do que os outros. Então lá nas primeiras versões, tanto que ele é super feio, as letras se sobrepõem uma em cima das outras. E na hora de colocar a senha funciona certinho, só que fica um pouquinho feio, né? Mas ele também é uma alternativa aí. Se você quiser utilizar ele, também não tem problema utilizar ele no lugar desses outros. E ele vem assim meio que em forma de comando mesmo, né? Você coloca aqui Rofi, aí, Polkit Agent. Você pode chamar ele, por exemplo, lá no dmenu e ele é jogado pelo background automaticamente, mas você tem que dar o comando. Então, para não ter esse trabalho, basta colocar ele aqui. Então você coloca um autenticador para poder fazer isso. E era essa a última aplicação que eu tinha para mostrar para vocês, né? Todas essas coisas de hoje, aquilo que ou vai complementar seu Talion Window Manager de forma geral, ou vai trazer novas features. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Essa foi as dicas de hoje, né? Alternativas que você tem para fazer esse controle de Devorr e de Swallow. Além também da remoção de patches e uma administração bem rápida feita com Git. Também desejo sorte aí para quem estava
tendo algumas dificuldades com essa questão de autenticações. E é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês. Tenham um bom dia e até a próxima.